Questão 1.4.20 do capítulo 0 do livro de Introdução à Geometria Diferencial. Considere os planos de R3 determinado pelas equações, essa e essa, onde W1 e W2 são vetores linearmente independentes, seja W igual W1 vezes W2. Item A. Verifique que a reta determinada por P igual P0 mais TW está contida nos dois planos. Item B. Prove que, se P é um ponto que pertence a ambos os planos, então P é igual a P0 mais T0W. Antes de começar a resolver o item A e B, eu vou falar primeiro sobre esse tipo de notação aqui para equações. Assim, dá para obter a equação geral do plano, pegando um ponto do plano, um ponto genérico, do tipo P, X, Y, Z, já que aqui é no R3, e esse P0 é um ponto conhecido do plano. Então, do tipo x1, x2, x3, e o W1 é o vetor normal. Por isso que, quando é feita a diferença entre esses pontos, um vetor que parte de um ponto e vai até o outro, que está contido no plano, então ele é ortogonal ao vetor normal do plano. O vetor normal é o W1, por isso que esse produto escalar dá zero. Desenvolvendo esse produto aqui, vai aparecer uma equação do tipo AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, onde o vetor normal é do tipo ABC e D é da forma, é uma constante, da forma menos AX1 menos BX2 menos CX3. Então, por isso que aqui são planos determinados por essas equações. Desenvolvendo ela, é possível chegar na equação geral do plano. Então, por essa explicação, nós já sabemos que aqui é um vetor que está no plano e o W1 é o vetor normal ao plano, da mesma forma aqui. Olhando já aqui para o item A, como é para verificar se essa reta está contida nos dois planos, então é bom que eu escreva o plano de forma parecida. A equação do plano que seja mais parecida com essa reta, né? Que é a equação vetorial do plano. Então vou explicar aqui rapidamente sobre a equação vetorial do plano. Então, sendo P um ponto do plano e o IV dois vetores que tenham direções distintas, mas que os dois sejam paralelos ao plano, A e B parâmetros que vão variar. Então, essa equação aqui fornece qualquer ponto do plano. Aqui está o x, né? Mas esse x é do tipo XYZ, uma coordenada do plano. Então, essa é a equação vetorial. É bom escrever os planos com a equação vetorial do plano, porque para verificar isso, basta verificar um desses vetores aqui nulos e fica mais fácil. Então agora vamos escrever o plano 1 dessa forma, como a equação vetorial do plano. Primeiro, eu preciso de um ponto do plano. Esse ponto vai ser o ponto P0. Eu sei que o P0 está no plano, porque eu olho aqui para a equação, e como eu expliquei antes, aqui é a diferença entre dois pontos que estão no plano. Então eu já tenho o P0. Na verdade, o P0 vale tanto para o plano 1 quanto para o plano 2. E agora eu preciso de dois vetores que sejam paralelos ao plano. O vetor P menos P0 é paralelo ao plano, né? Porque é uma diferença entre dois pontos do plano. Mas eu posso facilitar aqui o trabalho, já que eu já sei o que eu quero apresentar depois, e fazer a seguinte verificação. Esse vetor W, como ele foi obtido por um produto vetorial, né, entre W1 e W2, existe essa seguinte propriedade do produto vetorial. Ele é simultaneamente ortogonal aos dois vetores que geraram esse produto vetorial. Então aqui W1 e W2 é o vetor W, e assim eu já tenho um vetor que é paralelo ao plano. Eu não posso usar o vetor W e o vetor P menos P0, porque eles devem ter direções distintas. E como os dois são simultaneamente ortogonais, porque aqui eu também tenho, né, no plano 2, então esses dois vetores, o P menos P0 e o W, são simultaneamente ortogonais a W1 e W2.
Então só existe uma direção que é simultaneamente ortogonal a dois vetores no R3. Então esses vetores estão na mesma direção. Para eu conseguir outro, então eu vou fazer o produto vetorial entre, eu vou chamar aqui de W1 linha, entre o vetor que está contido, ou entre o vetor que é paralelo ao plano e um vetor normal ao plano. Porque assim, como só existem duas direções, porque na verdade aqui eu vou desenhar um plano para ficar mais fácil de explicar, eu já sei que W1 e W2 são diferentes de zero, porque são vetores linearmente independentes e o produto vetorial deles é não nulo. Nenhum deles podem ser nulos, porque eles são linearmente independentes, e eles também não estão na mesma direção para fazer esse produto vetorial zerar. Então, eles são vetores normais aos planos. Então, esses planos têm vetores normais diferentes. Agora, uma interseção entre dois planos sempre vai gerar uma reta. Nós estamos no R3, uma reta que vai estar contida nos dois planos. Alguma reta, não necessariamente essa que nós temos que verificar. Então, vou desenhar aqui os planos. Então aqui eu tenho os dois planos, que aqui, na verdade eu desenhei segmentos de planos, não é possível desenhar planos, porque eles são infinitos. E aqui eu desenhei a reta que está na interseção desses planos. Aqui empontilhado é o que está atrás de um dos planos que não dá para ver, né? Então vou chamar um aqui de W1 e o outro W2. E eu sei que W está é paralelo a essa direção, porque essa direção é a única paralela aos dois planos e ele é paralelo a essa direção. Então vou desenhar o W aqui de verde, mas eu não vou colocar orientação porque eu não sei, na verdade não faz diferença, né? Isso aqui é a direção só. Eu poderia olhar o plano rotacionado, aí a direção seria outra. Na verdade o P-P0 eu tenho certeza que são dois pontos que estão nessa reta, enquanto que esse produto vetorial, então eu poderia colocar o vetor azul aqui, aí o produto vetorial seria paralelo à reta verde, de qualquer forma. Então dessa forma, eu garanti que eu obtive um vetor que é paralelo ao plano, que está na direção de W1 e que está na direção de W. Então, esse W1', vou colocar de rosa, ele está nessa direção. Então eu tenho a direção de W e a direção de W1'. Agora sim, eu já tenho os dois vetores em um ponto do plano, eu posso escrever o plano 1. Então, plano 1 é do tipo x igual a P0 mais A vezes W, esse W aqui, que eu já expliquei que ele está no plano, ou ele é paralelo ao plano, mais B vezes W1'. E agora eu vou escrever a equação do plano 2. Eu também já tenho um vetor que é paralelo ao plano, que é o vetor W. Eu sei que ele é paralelo ao plano porque ele é ortogonal ao vetor normal ao plano. E o próximo vetor, que eu preciso de 2, então eu vou fazer o W2' dado por W vezes W2. Então agora se eu pegar a direção desse verde com a direção desse vermelho e fizer o produto vetorial, eu vou ter alguma coisa aqui na direção de... Eu vou escrever aqui de laranjado nessa direção. Então aqui eu tenho o laranjado e o verde. Os dois são paralelos ao plano 2. Então por isso que eu posso escrever. O ponto pertencente ao plano é P0. Então agora que eu vou colocar mais dois parâmetros. O CW mais o D, W2'. Agora eu tenho as equações do plano. Até que eu não resolvi nem A nem a B. Mas eu já escrevi a equação do plano do plano 1 e do plano 2 de forma conveniente para resolver A e B. Então agora que vou resolver o item A. Verifique que a reta determinada por P igual a P0 mais TW está contida nos dois planos. Essa verificação aqui agora está bem simples. No plano 1 basta fazer A igual a T e B igual a 0. E no plano 2 basta fazer C igual a T e D igual a 0. Fazendo isso, a própria equação do plano vai ficar igual à equação da reta, porque agora eu não vou ter dois vetores para variar o tamanho e o sentido deles, para que a soma desses vetores sejam um ponto do plano. Então agora eu só tenho uma direção, quando eu escolher um parâmetro igual a 0. Aí eu posso variar só um parâmetro que vai variar o tamanho de um vetor.
Então, assim, eu construo só uma reta, que é essa reta aqui. Está verificado. Agora B. Prove que se P é um ponto que pertence a ambos os planos, então P deve ser dessa forma. Então, eu vou começar... Quando eu tenho um se, então, essa parte aqui é a minha hipótese. Eu posso considerá-la verdadeira e usar o que tiver aqui. E eu devo chegar nessa parte que é a minha tese. Então, eu tenho que chegar na tese a partir da hipótese. A hipótese é que P é um ponto que pertence a ambos os planos. Nós já vimos aqui que um ponto que pertence a ambos os planos pertence a essa reta, que está contida em ambos os planos. Só que essa reta tem como vetor diretor, que é qualquer vetor que está na direção dessa reta, o vetor W. Porque o produto, como a gente pode lembrar, entre W1 e W2, produto vetorial, é o vetor W. Então vem essa propriedade, que o vetor W é simultaneamente ortogonal a W1 e W2. Se ele é simultaneamente ortogonal aos dois, então P, sendo um ponto que pertence a ambos os planos, só tem uma reta que pertence a ambos os planos, então P pertence a essa reta. Então primeiro nós devemos conseguir a equação dessa reta, porque assim fica mais fácil, é só especificar um parâmetro para que esse parâmetro represente o ponto P, e aí nós vamos verificar se tem essa forma. A interseção entre os dois planos, então pontos que pertencem simultaneamente a um plano e ao outro, não podem ter nenhuma contribuição de W2' nem de W1', porque olha só, esse rosa aqui é o W1' e o laranjado é o W2'. Então qualquer soma que ocorrer na direção desses vetores, o ponto já vai estar fora dessa reta, da reta que é a interseção. Então eu já devo fazer B igual a 0 e D igual a 0 aqui. Então agora eu vou ter a equação da reta, que posso pegar qualquer uma dessas equações do plano, porque a reta está contida nos dois planos. Então vou pegar, por exemplo, aqui do primeiro plano. Então os pontos da reta serão do tipo x igual a P0 mais AW. E realmente o W está na direção da reta, né? É esse verde aqui. Agora, para eu especificar um ponto, particularizar, eu tenho que fixar esse parâmetro A. Agora ele não vai mais variar. Então eu vou chamar de ponto P, que é um ponto que pertence ao plano, é minha hipótese, está aqui, do tipo P0 mais T0, vou fixar esse parâmetro dessa forma, W. Então olha só, partindo da hipótese de que P é um ponto que pertence a ambos os planos, eu tive todos os desdobramentos aqui para zerar esses dois termos e cheguei nessa escrita para o ponto P. Então assim eu termino essa prova do item B, já fiz a verificação do item A e agora a questão está completamente resolvida.